Fala pessoal, Vinícius da Cloud4Devs. Tô um tempinho sem postar aí, realmente tá bem corrido pra gente, tanto pra mim quanto pro Cadmo. Enfim, muita coisa do trabalho, eu também me mudei, tô montando aqui o escritório, mas a gente vai trazer bastante coisa nova e bastante coisa interessante pro canal. Continua acompanhando aí a gente que vai vir coisa legal. E aí no vídeo de hoje, a ideia é que no dia 10 de dezembro do ano passado aconteceu um evento que foi o DevOps Days Recife. Para quem ainda não conhece, o DevOps Days é um evento que acontece ali em várias cidades ao redor do mundo, com o intuito ali de divulgar, de crescer a comunidade DevOps. E nessa edição aí de Recife eu tive o prazer de participar como palestrante, né? Então eu trouxe ali uma apresentação sobre custo na AWS, que é um tema bem interessante, bem abordado ali nas empresas. E a ideia desse vídeo é compartilhar um pouco as estratégias que eu abordei, ter uma visão geral sobre esses tópicos, mas com o passar do tempo aí eu vou trazer uma visão mais profunda sobre como abordar ali na prática mesmo essas estratégias aqui no canal. Vamos lá? Então, entre as estratégias que eu abordei durante a apresentação, a primeira delas é a questão de regiões AWS. O primeiro ponto de quando você vai construir uma infraestrutura é escolher qual região da AWS você vai provisionar a sua infraestrutura. E assim, a gente, por estar no Brasil, acaba pensando que a melhor escolha para a gente é a região de São Paulo, mas nem sempre é, né? Porque assim, o custo dela pode chegar ali a mais de 52% se comparado ali, por exemplo, Norte Virgínia ou Ohio, né? Outras regiões da AWS. E a latência que essa região tem nem sempre é significativa para a maioria dos negócios. Então, pense muito bem qual região escolher e talvez, se não for um use case muito específico, que a latência seja muito relevante, São Paulo não é a melhor escolha. Além disso, a questão de custo ser muito maior em São Paulo, todos os produtos, todos os serviços novos que saem na AWS saem primeiro, por exemplo, em Norte Virginia e Ohio, e depois de muito tempo chega aqui em São Paulo. Então, isso também é uma desvantagem quando você quer usar novos recursos, ter uma infraestrutura aqui em São Paulo. Outra estratégia é sobre a questão de modelo de pagamento, né? Quando você vai lá e cria uma instância EC2 na AWS, você cria por padrão um pagamento chamado sob demanda. Mas isso aí é a forma mais cara de você provisionar sua infraestrutura. Quando você vai para um ambiente produtivo mesmo, você vai se comprometer ali, por exemplo, esse aqui eu vou ficar 1 ano, 2 anos com essa infraestrutura. Tem outros modelos de pagamento, por exemplo, sobre instâncias reservadas, saving plans, que você pode adotar também. Então, o que é isso basicamente? Você se compromete um período de tempo, por exemplo, 1 ano, 2 anos para ficar qualquer instância, aquele recurso computacional, você tem uma redução de valor para o pagamento. Então, isso assim, pode ser um desconto bem interessante. Você pode pagar antecipado, pode pagar parcialmente antecipado, pode pagar mensal, e esse desconto varia com essa forma de pagamento. Ainda sobre o modelo de pagamento, né, tem também um tipo de instância chamado instância spot, e basicamente a AWS oferece um recurso não utilizado dela para você provisionar sua infraestrutura e você tem desconto de até 90% com essa modalidade. Qual é a desvantagem nisso, né? Que ela pode, quando alguém vai lá e demanda esse recurso aí sob demanda, ela tira de você e você tem no máximo 2 minutos para poder ali resolver seu workload. Então assim, isso é muito bom para quando você trabalha com ambientes não produtivos, tem homologação, que não tem problema de gerar outage, né? Mas também dá para sim utilizar em produção se você souber ali orquestrar sua infraestrutura, né? Por exemplo, usar um cluster Kubernetes, um Kafka, ter mais de uma aplicação ali em instâncias diferentes. Você consegue sim mesclar ali seu ambiente produtivo entre máquina de spot e máquina sob demanda ou saving plans e ter um desconto muito bom aí na sua infraestrutura. Outra estratégia é a questão de NAT Gateway, né? Uma boa prática é você criar uma VPC na sua infraestrutura, ali que tem subnets privadas e públicas, tem as route tables e tem ali, né, o NAT Gateway, que é para fazer o roteamento ali das suas subnets privadas para a internet. O que é que acontece, né? O NAT Gateway tem 2 custos envolvidos, né? O primeiro deles, ele é uma instância, então ele tem um custo da própria instância e também tem um custo de processamento de dados por esse NAT Gateway. O que você pode fazer é substituir esse NAT Gateway por uma instância ali provisionada da própria AWS ali, o que ele chama de NAT com instância C2, e o custo ali de processamento por gigabyte você não tem, né? Você vai ter o mesmo custo da instância, vai trocar da instância NAT por essa instância provisionada, mas o custo de processamento você não tem. E além disso, né, você paga ali qualquer recurso, qualquer dado que sai da AWS, você também paga. Você teria 3 custos, que seria da instância NAT, do tráfego que é processado no NAT Gateway e, por último, ainda os dados que saem da infraestrutura da AWS. Então, provisionando aí, né, uma instância C2 com NAT Gateway, você reduz um desses custos. A parte de processamento em gigabytes aí é removido. Aparentemente ali parece ser um custo baixo, mas quando você tem muito processamento de dados, por exemplo, exportação de muito log, quando chega a gigabytes, terabytes aí, esse custo começa a ser bem relevante.
Outro ponto é que, como eu falei, né, para vocês, todo recurso AWS, todo dado que sai da AWS, você paga. Então, por exemplo, se você usar lá uma estrutura de um DynamoDB, um S3 para armazenamento de arquivos, não faz muito sentido você tirar da sua infraestrutura aquele arquivo e importar novamente na AWS. Então, a AWS existe um recurso chamado VPC Endpoints que faz a ligação ali entre o seu workload, pode ser no EC2, por exemplo, para o recurso S3 e DynamoDB. Então, esse tráfego de saída, que poderia passar, por exemplo, pelo NAT e o dado de saída da infraestrutura, você não paga. Então, a boa estratégia é sempre usar VPC Endpoint quando você for usar S3, armazenamento de arquivo, ou também o DynamoDB, né? Melhorias de banco de dados, assim, acho que um grande vilão da maioria das empresas aí é o banco de dados. O que é que acontece, né? Você não se atenta muito bem às queries que são criadas e acaba ela consumindo muito recurso ali, né? CPU, do RDS, por exemplo, e você tem um custo bastante elevado. Então, uma dica aqui, bem simples, é você analisar sempre o Performance Insight, que é um recurso da própria AWS, ali do RDS, que ele consegue fornecer para você ali, por exemplo, queries que estão sendo lentas, que tem, se você analisar com um pouco mais de cuidado, você pode ver se está faltando algum índice, alguma coisa assim, e você pode ter ali um ganho expressivo de performance e conseguir até reduzir o tamanho da sua instância RDS. Consequentemente, você tem uma redução de custo. Outro ponto aí na questão de Kubernetes, usando o EKS AWS, basicamente existem duas formas de você escalar seu cluster, né, automaticamente. A primeira delas é com o Cluster Autoscaler, a segunda ali com o Carpenter. A diferença é que o Carpenter é bem mais eficiente quando você vai pensar em vários requisitos. Então, primeiro, um deles é a parte de custo. Por exemplo, se você precisa ali ter um pod a mais, você não precisa escalar uma máquina, uma instância C2, que suporte 20 pods. Então o próprio Carpenter consegue trabalhar com isso e só escalar ali uma máquina necessária para que você precisa crescer. Também ela consegue trabalhar ali entre máquinas sob demanda e máquinas spot ao mesmo tempo. Se tiver disponibilidade de máquina spot, ela cria; se não tiver, ela cria sob demanda. O Cluster Autoscaler não trabalha muito bem com isso. E sobre esse ponto é bem interessante, eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre ele. Eu vou deixar o card aqui em cima, confere lá. Uma outra estratégia que pode trazer bastante economia é a questão do desligamento de ambientes não produtivos na AWS. É muito normal ali, todas as empresas têm ambientes não produtivos, de homologação interna ou externa, que é usado para fazer testes pré-produtivos, né? Não é tão comum você desligar esses ambientes. Eles só são usados ali em geral, né, ali, em horários comerciais. Se você desligar ali todos esses ambientes ali, né, e contar só a parte de horas, tudo na AWS é cobrado com horas, você pode ter uma economia de até 75% da sua infraestrutura não produtiva, né? Vale bastante a pena você criar ali automações para poder desligar seu ambiente e ter essa economia bastante significativa e não esse desperdício ali semanal, final de semana funcionando, à noite funcionando e ninguém utilizando. Outro ponto que é bem interessante é utilizar ferramentas para monitoramento da infraestrutura, né? Assim, você acaba criando os recursos, passando por tempo, a empresa vai crescendo e você não se dá conta que o custo também está aumentando. Então, existem ferramentas, a própria AWS, por exemplo, o AWS Budget, que consegue ali monitorar o custo. Você consegue também gerar ali alertas para você quando um custo, então a tendência de estar aumentando fora do comum ou quando chega no patamar que você quer que seja alertado, você consegue criar esse monitoramento. Existem outras ferramentas também ali, né? Se você usar a infraestrutura como código, por exemplo, aí o Terraform para provisionar a sua infraestrutura, existe uma ferramenta chamada InfraCost que consegue calcular ali o custo que você vai ter com aquela infraestrutura que você provisionou. Então, antes de você criar essa infraestrutura, você consegue saber qual vai ser o aumento, qual vai ser o custo e poder avaliar se vale a pena ou não, e já está avisado nesse ponto de custo. Essas foram as estratégias aí de como reduzir custos na AWS. Se você tiver alguma estratégia que eu não abordei aqui, comenta aqui com a gente, compartilha essa informação. A ideia é aprofundar um pouco mais com o passar do tempo aí nessas estratégias, como realmente colocar elas em prática aqui no canal. Então já se inscreve aqui no canal, curte, compartilha com seus amigos e vamos para os próximos. Obrigado, pessoal, até mais.